Fala, galerinha. Oitavo ano. Estamos vendo os assuntos sobre elétrica, eletromagnetismo, passagem de elétrons, corrente elétrica, tudo que a gente falou é relativo a como se faz para a eletricidade chegar até os nossos componentes, seja rádio, seja televisão, seja computador, seja uma impressora. Tudo isso depende da passagem de elétrons pelos fios até chegarem à nossa casa. Então, a gente viu, já sabe disso, já está cansado de saber que todo material tem um núcleo e tem a região externa. No núcleo tem nêutrons e prótons, e na região externa é onde estão os elétrons. Então, como é que se faz para medir essa carga elétrica? O que é a carga elétrica? A carga elétrica é a quantidade principal de elétrons que circulam por um átomo. Toda matéria é constituída por átomos que são constituídos por diversas partículas fracionadas. O átomo, ele tem o próton, o elétron e o nêutron. A gente já sabe, está cansado de saber sobre isso. E essas partículas, quando estão próximas, têm comportamentos característicos. Existe a atração entre prótons e elétrons. Por quê? Porque o próton é positivo e o elétron é negativo. Cargas elétricas opostas se atraem. E há uma repulsão entre prótons e prótons, entre elétrons e elétrons, porque são cargas iguais. Já os nêutrons nem são repelidos, nem são atraídos, porque eles vão depender da carga elétrica que está próxima a eles. Tanto eles podem ser atraídos, como eles podem ser repulsivos. Então, os dois componentes mais importantes num átomo são os prótons e elétrons, porque é a partir dele que alguma coisa vai acontecer de aproximação ou de afastamento desses elementos. O que a gente usa para explicar de que forma eles se juntam, de que forma eles se repelem, é a chamada carga elétrica. Aí a gente viu. Convencionou chamar de carga elétrica positiva, próton. P positivo. Elétrons negativos. E nêutron não tem carga elétrica, é neutro. Nem é positivo, nem é negativo. Todo elemento, todo átomo, ele tem uma carga elétrica elementar. Quer dizer, está lá parado, mas ele possui, de alguma forma, uma quantidade de carga elétrica. O menor valor que ele possui, tendo apenas um próton ou apenas um elétron, a gente diz que ele tem uma carga elétrica elementar. Então, esse lápis aqui, essa borracha aqui, se eu dividi-la até a partícula de átomo, em repouso, paradinho lá, ele já tem essa carga elétrica aqui elementar. Essa carga elétrica aqui, ela já é a carga elétrica fundamental. Então, a gente não pode esquecer de lembrar isso lá na frente, porque isso vai ser usado nas nossas questões. Então, vou pegar ele aqui e vou destacá-lo. Isso aqui, você tem que lembrar que vai ser usado como um exemplo de carga elétrica de qualquer elemento. Pode ser um elefante, pode ser um estádio de futebol, pode ser uma pessoa. Todos nós possuímos uma carga elétrica elementar, que equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs é a unidade de medida que a gente usa em homenagem ao seu descobridor chamado Coulomb. Então, na prova, quando num exercício a gente falar de carga elétrica fundamental, sempre será essa medida, 1,6 vezes 10 a
menos 19. Tranquilo? Não esquece disso. Quando a gente quer medir as outras cargas elétricas, a gente tem que lembrar de que, se eu tenho uma carga elétrica fundamental, eu posso calcular a quantidade de energia total que passa por um fio. Só é saber a quantidade de elétrons envolvidos. Esse lápis, ele já tem uma quantidade de energia elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, isso aqui ele já tem. E eu quero saber a carga total de elétrons que passam aqui por ele. Aí o Q, que é a carga total, é igual ao número de elétrons que passam por aqui, vezes a carga fundamental que ele tem. Então, quer dizer, na questão, eles vão ter que dizer a gente qual é a quantidade de elétrons que passam. Se ele disser a quantidade de elétrons ou a quantidade de prótons, a gente já vai saber a quantidade de energia que passa, a carga de eletricidade, a carga elétrica do elemento. Porque a fórmula dele é quantidade total, carga elétrica, é igual ao número de elétrons vezes a carga fundamental. Poxa, tu já tem isso aqui, ó, o E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tu já tem isso aqui. Então, na questão, ele vai ter, obrigatoriamente, que dizer a você qual é o número de elétrons que passa naquele sistema. É assim que eu vou medir a quantidade de eletricidade que eu vou colocar numa casa. Se a energia que vem lá de fora chegasse na minha casa sem nenhuma medida, a quantidade de energia podia ser alta, a quantidade de energia podia ser baixa. A carga elétrica podia ser alta, a carga elétrica podia ser baixa. Se a carga elétrica for alta, ela vai queimar os equipamentos. Se a carga elétrica for baixa, ela não vai fazer os equipamentos funcionarem direito. Então, quem é engenheiro elétrico, ele vai ter que medir se realmente a quantidade de carga elétrica que está passando ali naquele local é exata. Lá na frente a gente vai ver isso aí. Um técnico, quando ele vai consertar uma televisão, um computador, ele coloca uma chavezinha que ele tem, chavezinha, que é ligada a um aparelho, que é chamado voltímetro. Ele quer saber a quantidade de volts, a quantidade de carga elétrica que está passando ali naquele momento. Quando ele encosta no aparelho, ele olha e um ponteiro vai dar a intensidade de carga elétrica, a quantidade de carga elétrica que está passando por ali. Então, por que eu estou aprendendo isso? Porque você está aprendendo isso para saber a medida de carga elétrica que a gente precisa para montar determinado equipamento. Essa é a parte prática de saber isso aqui, beleza? Saber quanto de energia se dispõe naquele local, naquele momento, para fazer o equipamento funcionar direito. A quantidade de carga é como se fosse uma poupança, como se fosse uma vaquinha, como se fosse um rateio. Eu colocaria lá na internet, estou precisando de 20 pessoas que me deem R$5 cada uma. Se 20 pessoas me derem R$5, no final eu vou ter 100 contos, R$100. Então, a carga total que eu teria de dinheiro era igual ao número de elétrons que passam por ali, vezes a quantidade que eu arrecadei. Eu arrecadei R$100. Seria a minha carga de poupança que eu teria feito naquele momento. Eu teria 20 pessoas, que é a quantidade que eu pedi, a quantidade elementar de pessoas, a quantidade de elétrons que estão aqui circulando, vezes os R$5. 20 pessoas vezes R$5 daria R$100. Então, na tua questão, ele vai precisar me dar o número de elétrons que circulam naquele espaço, beleza? Então, vimos aí a quantidade de carga elétrica. Professor,
Eu tenho a quantidade de carga elétrica, mas qual é a quantidade de correntes elétricas que passam por ali? Quantas correntes elétricas passam naquele setor? Vou fazer um esquema aqui, mostrando para vocês como é que a gente mede isso aí. Vê. Vamos fazer uma analogia de corrente elétrica, falando de uma correnteza de um rio. Um rio tem força, tem correnteza, seria a nossa corrente elétrica. A correnteza de um rio é definida pela quantidade de água que vai passando por ali. Aquele momento, aquele ponto, está passando uma quantidade X de água. Então, naquele ponto, naquele fio, naquela hora, está passando uma determinada quantidade de corrente elétrica. Sendo assim, para a gente definir a correnteza de um rio, a gente precisa saber não só a quantidade de água, mas em quanto tempo ocorreu isso. A água passou nesse ponto aqui, numa velocidade tal, em 5 segundos. Em 5 segundos, a água passou nesse local com um volume tal. Então, a ideia da gente analisar a corrente elétrica e da correnteza de um rio é similar. A corrente elétrica é medida pela passagem de elétrons naquele local em determinado tempo. Tenho que usar um tempo. Quero saber qual foi a quantidade de energia que passou nesse fio em 5 minutos, em 10 minutos, em 20 minutos. A corrente elétrica é a corrente de elétrons. Ô, danado, a gente já falou sobre isso o tempo todo. Elétrons é o que dá nome à eletricidade. A quantidade de elétrons que passa naquele local ali é a nossa corrente elétrica. Se eu tenho um condutor metálico, se eu tenho um cobre, por exemplo, tem elétrons livres aqui dentro. O fio de cobre, ele passa elétrons rapidamente, mas totalmente desordenado. Quando eu ligo um fio a um gerador elétrico, esse gerador vai gerar uma ordem para que os elétrons estejam indo para um lugar apenas. Estou com um fio aqui, ó, no meu fone, ele tem um monte de elétrons aqui dentro. Só que enquanto ele estiver desligado, os elétrons estão soltos aqui dentro, soltos, perdidos. Quando eu coloco ele no computador, o computador ordena os elétrons a passar o som para mim. Enquanto eu não coloco aqui, eu posso ter 1 milhão de elétrons. Mas como eles estão soltos, livres, eles não são empurrados por nenhuma força. Então, um gerador elétrico, a função dele é organizar os elétrons para ele fazer a sua função. Esse movimento ordenado de elétrons é chamado de corrente elétrica. Se eu sei a quantidade de carga que passa em um fio e o tempo que ele leva para passar por ali, eu sei também a intensidade de corrente elétrica. Intensidade quer dizer, qual foi a força que esses elétrons passaram por ali. Lembra que eu falei da questão do teu aparelho? Por que o teu aparelho se queime? É só tu ligar numa tomada que tu não saiba a quantidade de energia que tem ali. Mas quando o aparelho chega na tua casa, tu olha lá e tem dizendo 220 volts. Tu pergunta à mamãe, mamãe, essa tomada é 220? Você nem pergunta, porque todo mundo aqui sabe que isso é uma coisa nacional. No Brasil, a gente tem carga de 220 volts. Em São Paulo, geralmente lá é 110 volts. Uma população maior, eu gasto uma quantidade de energia menor. Aí aqui eu tenho uma intensidade de 220 volts. Então, peraí, carga elétrica, eu já medi antes. Corrente elétrica é a passagem de elétrons em um determinado tempo. Eu quero saber qual foi a intensidade que ela passou. Vou lá e vejo, ó, intensidade da corrente elétrica é igual ao... Isso aqui a gente viu a corinha. Intensidade é igual a carga elétrica. Como é, professor, carga elétrica? Que aqui a gente aprendeu a corinha.
que o Q, isso aqui, é igual que, agora, porque ele é igual a N vezes E, onde N é o número de elétrons, passa, vezes o número fundamental. Esse número fundamental é 1,6 vezes 10 a menos... Quanto? Quem lembra? Menos... Menos 19. A gente viu agora, menos 19. Pronto. Vê como eu estou colocando as duas fórmulas no mesmo patamar aqui, ó. Isso aqui, ó. Vê, é isso aqui, ó. Eu estou medindo intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica. Medindo intensidade, beleza? Intensidade de corrente elétrica. Intensidade é Q, que é a carga elétrica. Isso aqui é N vezes E, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é isso aqui, ó. Então, peraí. Quando cai numa questão, professor, que ele me pedir intensidade, ele pode não me dar a carga elétrica, mas ele pode me dar o número de elétrons e eu tenho a carga elementar que nunca vai mudar, que é isso aqui. Então, I é a intensidade de carga elétrica, Q é a quantidade de carga elétrica que a gente já tem, que é N vezes E, e delta T, que é o tempo da passagem dessa carga elétrica. Então, o que nós vimos até agora? Vimos carga elétrica e intensidade da corrente elétrica. Carga elétrica, intensidade da corrente elétrica. Aí, ó. Chego aqui e vou substituir essa expressão. Lembra? Vê. I é igual a N vezes E sobre delta T. Q é igual a N vezes E. Quantidade de carga elétrica, N vezes E. Então, substitui aqui. Ó. Então, cuidado, quando você for fazer questões lá na frente, para você ter o Q aqui e não aprender a substituir. Se aparecer o Q, substitua pelo número de elétrons e a carga elétrica residual que todo elemento tem. A equação da intensidade é quantidade vezes o tempo. A intensidade é dada pelo ampere. Tem 2, 3, 4, 5 amperes. É a geração de eletricidade, a intensidade com que a carga elétrica está sendo gerada. Então, quando o técnico ele coloca a sua ferramenta aqui, ó, ele tem um reloginho que marca essa intensidade da carga elétrica. Eu tenho que a quantidade que é dada em Coulomb e eu tenho o tempo que é dado em segundos. Pronto, eu vou resolver essas questões em cima disso aí. Então, vou pegar aqui uma questão para a gente resolver. Vamos lá. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica
em amperes é igual a quanto? Vamos lá. Ele me deu aqui, ó. Ele me deu a quantidade de energia que passa, 12 coulombs, coloquei aqui, ó. Essa aqui não é a fórmula? Se ele me deu essa fórmula aqui, ó, atenção aí, perca não. Ó, ele me deu isso aqui, ó. Isso aqui é a fórmula que a gente tem. Certo? Então, intensidade é igual a Q. Quem é Q? Quem é a quantidade de eletricidade? Aqui, ó. Diz que passa 12 coulombs. 12 coulombs está aqui, ó. Ele deu tempo. Delta T é o tempo. O tempo é quanto? Ele deu? A cada minuto. Se o tempo é dado por... Atenção aqui. Tempo é dado por segundos. Ó. O delta T aqui, ó, ele é dado por segundo aqui. Por isso que eu peguei 1 minuto, a cada minuto, botei 60 segundos. Então fica intensidade é igual a 12 sobre 60. Intensidade é igual a 0,20. Por quê? A intensidade é medida por A. A é o quê? Ampere. Então, a resposta que a gente viu agora é: nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a 0,20 amperes. Tranquilo? Fácil? É só eu pegar a quantidade de elétrons que passa a cada minuto, 12, sobre 60 segundos, que é igual a 1 minuto, claro. Então, sempre que ele der em minuto, você transforma para segundo. Transformou em segundo, você faz essa divisão aqui da quantidade pelo tempo. Acabou-se. Não tem o que a gente explicar mais. Outra questão? Próxima questão. Eu tenho uma lâmpada, permanece acesa 5 minutos por efeito de uma corrente elétrica de 2 amperes, fornecida por uma bateria. Porque, às vezes, quando acontece a falta de energia em casa, a gente tem um aparelho para substituir a energia que a gente tinha. Eu pego uma bateria e ligo essa bateria uma lâmpada. Ligo essa bateria uma lâmpada. Você quer saber, uma lâmpada que permaneceu acesa por 5 minutos por efeito de uma corrente de 2 amperes, fornecida com uma bateria, nesse intervalo de tempo, qual foi a carga total de coulombs que atravessou o seu filamento? Quer saber qual foi a carga total que passou de elétrons durante esse tempo aí? Se eu tenho aqui a medida, tem isso aqui tem que ser dado, não sei. Se eu tenho essa fórmula aqui, que mede a intensidade de carga elétrica, só que ele aqui, ele me deu a intensidade já me deu a intensidade, que é de quanto? 5 minutos. Ele me deu o tempo, que é de 5 minutos. O tempo de 5 minutos aqui, eu peguei e multipliquei por 5 vezes 60. 5 vezes 60 porque é 5 vezes cada minuto. Cada minuto tem 60 segundos, então é 5 vezes 60. E a intensidade que ele disse aqui, ó, a intensidade ele disse que era de 2 amperes. Então, na realidade, ele já me deu a intensidade e ele já me deu o tempo. Ele me deu a intensidade e me deu o tempo. Eu transformo isso.
Pego minha fórmula, coloco que o ΔT vai para lá multiplicando. Então, fica Q igual a I, intensidade, vezes ΔT, que é igual a Q igual a 2, que é a intensidade, vezes 5 vezes 60. Por que 5 vezes 60? Porque ele disse que foi em quantos minutos? 5 minutos. 5 vezes 5 minutos. 5 vezes 60. A resposta é Q igual você podia fazer assim, ó, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 60, 600. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 60. 10 vezes 60 dá 600 coulombs. Veja que nas duas questões, nessa questão aqui e na questão anterior, ele tem que me dar os dados. Se ele não me dá os dados relativos a Q, tempo, aqui ele não me deu o Q, mas ele me deu intensidade, e ele me deu o tempo. É só eu transformar essa medida que ele me deu. E aí eu faço as questões relativas ao tempo, relativas à quantidade de eletricidade. Tranquilo? No capítulo 8 de vocês tem essas questões. Façam essas duas questões, repitam essas duas questões. Na próxima aula a gente vai fazer mais questões relativas à intensidade da carga elétrica. Beleza? Tranquilo? Valeu. Qualquer dúvida, manda para a gente lá. Troca ideia para a gente poder responder essas questões. Tranquilo? Valeu, fera.